Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, efetuada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo da obra. Este livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Ele é composto de 11 capítulos e atualmente estamos no capítulo 6. E o capítulo 6 fala da vida espiritual. Estamos no subitem que trata, que Kardec vai nos trazer aqui, questões relacionadas às percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Vimos ontem aqui a questão 244, que vamos repetir sem comentar, porque hoje vamos começar com a 244A e depois teremos ainda a 244B. Então, a 244 é: os espíritos veem a Deus? E os espíritos respondem: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Espíritos inferiores, quem? Nós. Então, a nós resta sentir Deus. Adivinhar Deus, adivinhar é um verbo sentir Deus. Fiquemos com este. E, mas como é que é ver Deus e compreender Deus? Bom, quando formos espíritos superiores, saberemos isto. Por enquanto, entendemos e conseguimos perceber isto, o sentir Deus. Adivinhar Deus, talvez alcançar pelo pensamento o que seja Deus. E aí, trazemos bem aqui a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Assim, nós nem precisamos adivinhar, nós o conhecemos através do pensamento. Na 244A, pergunta Kardec: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Respondem os espíritos superiores: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, né? Sente a sua grandeza. E sempre que uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, portanto, não é difícil de nós imaginarmos que isto possa ser possível. Continuam os espíritos dizendo: vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, ou seja, com os espíritos superiores. Só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos superiores, eles podem receber melhor as advertências divinas. 244b. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus, quer dizer, essas intuições que vêm, né? A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Excelente pergunta essa. Resposta dos espíritos: ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição
e instrução. Então, nós temos um bem ligado a nós, que é o nosso anjo guardião, não é? E nós temos também outros espíritos, tutores nossos, que do plano maior também muitas vezes buscam nos ajudar, orientar. E sempre que rogamos em prece essa ou uma orientação sobre o que fazer em determinada situação, nós vamos receber uma resposta do alto. E vem exatamente por este caminho. 245. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não. Ou seja, a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Como é nos seres corpóreos? A nossa visão é circunscrita aos olhos. Não é? Os olhos. Os olhos são os recursos da nossa visão. Se os olhos não estiverem aptos, seremos cegos, não é? Então, a visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Resposta dos espíritos, não. Ela, a visão, reside neles por inteiro. Ou seja, o nosso corpo espiritual vê por inteiro. Não são os olhos do corpo espiritual, ele vê. E é muito interessante, por exemplo, que muitas vezes alguém se aproxima por trás e nós instintivamente viramos como se estivéssemos a ver quem se aproxima por trás. Como pode ser isso? É tão interessante, não é? É porque nós o percebemos com os olhos do espírito, né? Do corpo espiritual. Isto é quase que instintivo, porque é um recurso. Nós temos efetivamente o corpo espiritual, mas temos o corpo físico ao qual ele está ligado, e este corpo físico abafa muito as percepções. Mas em uns ou outros não consegue abafar de todo. Vejamos então a 246. O Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos precisam da luz para ver? Resposta: veem os espíritos por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Aí ficamos aqui a pensar. A não ser as trevas em que podem achar-se por expiação. Isto, e estamos falando de desencarnados, lugares trevosos, onde não há luz, ou uma cegueira temporária, eles não estão aqui. A expiação, no entanto, vai se dar na carne, não é? É um tipo de prova. Mas poderia ser uma consequência funesta de alguma ação quando encarnado, consciencial. Sabemos. Então, o que nós temos é que os espíritos respondem que os desencarnados, não é? Os espíritos, não precisam de luz como a nossa para ver. Veem por si mesmos, assim como não usam os olhos como nós, os olhos físicos, eles veem de uma forma geral, não precisam de luz exterior também. Para eles não há trevas, a não ser as trevas em que se acham ou podem achar-se por expiação. Acredito que devam ser lugares trevosos. E, se for um espírito elevado num lugar trevoso, isto não vai causar-lhe impressão.
A questão é quando é um espírito trevoso num lugar trevoso. Aí já fica mais complicado. Vejamos, que é uma questão de vibração. Vibração. E são espíritos, muitas vezes, extremamente materializados. Se estiverem vibrando muito pesado em regiões muito escuras e estiverem envoltos numa escuridão mental, falta de clareza, né? Isto pode afetar. Uma pergunta que fazemos. A nossa razão diz. A razão diz que sim. E eles dizem aqui sobre a questão de falta de luz, não do lugar, mas quando a luz falta dentro deles mesmos, não é? E estão, por não ter luz neles mesmos, em lugares que não têm luz. São o que chamamos de trevas. É uma faixa vibratória. 247. Os espíritos têm necessidade, se tivermos dúvidas, questões, façam, por favor, fiquem muito à vontade de colocar questões no chat, ok? E eu respondo todas. 247. Desculpa, o vizinho deu agora de bater em alguma coisa. Peraí. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes, por exemplo, podem ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Resposta. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Esse é até nome de filme, né? Vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas esta faculdade, atenção, depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Aí, como somos espíritos inferiores e não superiores, nós nos encaixamos aqui naqueles que têm mesmo uma visão também, como desencarnados, limitada. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto, ou seja, ver de uma forma extremamente ampla, independente da distância entre o ponto A e o ponto B. Kardec vai comentar essa questão dizendo assim: no espírito, a faculdade de ver, no desencarnado, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Lembrando aqui o que ele disse, o que os espíritos disseram em cima. Depende do seu grau de pureza. Compreende-se que deva ser assim. No homem, ou seja, no encarnado, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz, como nós a conhecemos, ok? A luz exterior. Vamos deixar, então, a questão 248 para amanhã. Hoje vimos da 244A a 247.
É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.